Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso verdadeiro Deus esteja sempre dentro dos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, hoje, numa manhã de quarta-feira, vamos ver o que é que o Espírito Santo nos guia na mensagem, né? Porque o que nós temos a dizer pouco importa. Importa saber o que o Senhor tem para dizer a todos nós. Que não seja feita a nossa vontade, mas sempre a vontade de Deus através do Espírito Santo, o Espírito Santo do Deus verdadeiro. Muitos chamam o Espírito da mentira de Espírito Santo. Homens que se dizem santos chamam uns aos outros de anjos, anjos da igreja. Eles chamam o Espírito da mentira de Espírito Santo. E costumam falar: o Espírito Santo me revelou. São mentirosos. Eles criam normas, criam leis, criam ensinamentos e dizem que o Espírito Santo foi quem esclareceu, quem determinou todas aquelas coisas. Eles chamam o Espírito que anda neles, que é o espírito da mentira, da hipocrisia, da idolatria, o espírito de Mamon, tudo isso anda neles. E depois eles chamam isso de Espírito Santo. Nas Escrituras está escrito: você pode falar mal até do Filho, ou seja, de Jesus Cristo. Mas se você falar mal do Espírito Santo, você não tem salvação. E esses homens brincam de enganar o povo, brincam de chamar espíritos ruins de Espírito Santo. Já estão todos condenados. Mas, meu irmão, minha irmã, hoje veio a nós através do Espírito Santo. Nas Escrituras, o livro de Lucas, capítulo 12. E ele fala sobre o Filho, sobre Jesus Cristo. E ele começa dizendo assim: milhares de pessoas se ajuntaram, de tal maneira que uns pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Jesus já alertava: cuidado com a mentira dos fariseus. Meu irmão, minha irmã, quem eram os fariseus? Fariseus eram homens que se diziam santos, que gostavam de mostrar na aparência uma santidade. Mas Jesus falava sobre eles. Aparência de santidade, mas dentro cheio de coisas terríveis e mortas. E Jesus falava: cuidado com a falsidade deles. E o Senhor tem nos levado aqui a pregar várias mensagens dizendo: cuidado com a hipocrisia, cuidado com a mentira desses homens que se dizem santo, que se autodenomina anciães. Meu irmão, minha irmã,
A Bíblia fala de ancião, mas no sentido da palavra. Eram homens já idosos, experimentados na idade, homens que tinham um testemunho de vida e eles eram escolhidos para julgar as questões do povo. Isso no tempo de Moisés. Hoje em dia, nas igrejas, nós vemos homens colocando seus filhos novos ainda, sem experiência nenhuma, às vezes sem nenhum fio de cabelo branco, mas porque são da panelinha da família, colocam eles como ancião. Depois eles ficam velhos, mas mesmo ficando velhos são homens tolos, amantes de si mesmo, mentirosos e hipócritas. E o Senhor Jesus já falava, alertava, cuidado com o fermento dos fariseus. E ele falou assim, ou seja, com a falsidade deles. E o Senhor Jesus falava assim, tudo que está coberto vai ser descoberto. O que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Interessante, né? Nós podemos dizer que Jesus estava falando dos tempos atuais, porque esses homens se reúnem assim nas suas reuniões secretas e falam coisas, mas no dia seguinte alguém pega essas coisas que eles falaram e colocam na internet, na luz do dia, para todos ficarem sabendo. Tudo que esses homens pregam, falam, acabam aparecendo à luz do dia através da internet. E a falsidade, a hipocrisia deles está sendo assim declarada para que ninguém seja enganado. Ai daqueles que no dia do Senhor vierem tentar se defender dizendo, mas era o ancião que falava. O Senhor vai te dizer, eu não constituí ancião na terra. Eu não constituí nenhum ministério eclesiástico dessas igrejas na terra. Eu constituí sim o Espírito Santo como seu único guia para te levar pelo caminho da verdade. O ancião errou, já está sendo condenado porque brinca com o Espírito Santo. E você que defende o ancião, você que entrega o seu irmão para os anciães, você que aplaude, diz amém para o que esses homens dizem, você vai ser condenado junto com eles. Bem-aventurado são aqueles que estão aprendendo a andar na verdade, que estão se distanciando dessa hipocrisia, dessas coisas ruins, estão andando com as suas próprias pernas no caminho da verdade, que vem através do entendimento da palavra que nos é dado através do Espírito Santo. Primeiramente veio através de Jesus e está tudo registrado nas Escrituras. E hoje o Espírito Santo nos fala a cada um de nós, dentro do nosso coração. Bem-aventurado é você que dá ouvido ao Espírito Santo que fala dentro de você. E Jesus continuou dizendo, eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada, porque o que importa é a tua alma. O teu corpo é só um corpo de carne, mas o que é eterno está dentro de você, é a tua alma. Ela é que está destinada a uma vida eterna em glória com Cristo, com os anjos e com o Pai Celestial. É com ela que você tem que se preocupar.
Ela é o grande tesouro, porque a tua carne não herdará nada, mas a tua alma sim. Esta herdará a vida eterna. Então, o Senhor Jesus já dizia: não tema o homem que pode matar a tua carne. Mas ele explicava: esses homens podem matar o teu corpo, mas nada mais podem fazer. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo, dizia Jesus. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem o poder de jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenha medo, pois valem mais do que muitos passarinhos. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de tudo, tem ciência de tudo e cuida de todos nós. Na terra existem os homens maus, os homens mentirosos, os homens que enganam. Mas não dê valor à tua carne. Porque se alguém vai ser enganado, é a tua carne. Os teus ouvidos carnais podem ser enganados por estes homens. Mas a tua alma, ela anseia por dar ouvido ao que o Espírito tem a dizer. Bendito é o nome santo do Senhor nosso Deus. Jesus disse ainda, eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Isso é para você, meu irmão, minha irmã, que diz, eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu não pertenço a nenhuma igreja da terra. Eu pertenço a Cristo. Eu sou de Cristo. Esta é a afirmação daqueles que já estão em espírito e verdade. Não se submetem a homens, não se submetem a homens hipócritas e enganadores que ameaçam dentro das igrejas, dizendo que quem não estiver na igreja estará morto. São mentirosos. Quem não estiver em Cristo é que estará morto. Quem não estiver ligado a Deus pelo Espírito Santo, esse está morto. Bem-aventurado és tu que diz, eu sou de Cristo. E Cristo está dizendo aqui, este eu direi diante dos anjos, este é meu. Bendito é o nome santo do Senhor. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter muito zelo com o Espírito Santo e não deixar que homens de sistema religioso falem as suas mentiras e te enganem, dizendo que foi o Espírito Santo. Um dia desse, essa semana, uma irmã mandou um áudio de uma pregação agora da CCB e foi mandado por uma irmã lá que ainda está na CCB, mas é uma irmã que o rastro que ela deixa, essa que mandou o áudio da palavra para essa irmã que me enviou, essa outra tem um rastro que mostra o que ela é.
e a quem ela serve. Mas esta irmã, que é inscrita no canal, recebeu esse vídeo e me enviou, né? Tecendo alguns comentários interessantes, porque essa irmã, o Espírito Santo já abriu a mente dela. Não são essas palavras mentirosas que enganam mais ela. E nessa palavra o homem falava: ai, se eu pudesse pregar aqui o que Deus está mostrando, datas, dias. É um mentiroso. É um mentiroso. Se Deus estivesse realmente mostrando datas, dias para ele, ele poderia dizer, porque se Deus está mostrando, é para mostrar. Mas ele fala isso para enganar o povo, dizendo: olha, Deus está me mostrando muita coisa, mas eu não posso dizer aqui agora. E o povo vai: olha, ele está recebendo direto de Deus, ele recebe direto de Deus. No final de todo aquele vídeo de fala muito rápida, e aquela fala rápida, que não permite às pessoas nem de pensar direito, ele ameaçava: virá aí uma peneira, virá aí um vento, e vai varrer, e quem não tiver afirmado. E sabe o que é estar afirmado na concepção da pregação daquele homem ancião? Estar afirmado é estar lá dentro daquele templo construído por mãos humanas. Meu irmão, minha irmã, olha quanta mentira e hipocrisia tem na boca desses homens. Como pode dizer que quem está naquele templo está afirmado em Deus, quando foi o próprio Deus que disse, através do seu Filho, que não habitaria em templos construídos por mãos humanas? E nós, ele falava: vós sois o templo e morada do Espírito Santo. E um homem desse, que diz que está firmado em Deus, está lá no templo, ele está dizendo que o Espírito Santo que estava em Cristo mente. Agora você escolhe, você vai ouvir o que o Espírito Santo diz dentro do teu coração, ou você vai ouvir o que esse mentiroso, fariseu, hipócrita estava dizendo. E disse nessas pregações: meu irmão, minha irmã, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer dentro do teu coração e já está dizendo. Porque a palavra do Senhor não é mentirosa, quando ela disse que não habitaria em templos construídos por mãos humanas. Deus não mentiu. O Filho não mentiu. E o Espírito Santo não está te mentindo. Mas ai daquele que está blasfemando contra o Espírito, fazendo do Espírito Santo menor do que o que esses homens mentirosos e hipócritas estão pregando. Aí não tem jeito, é condenação mesmo. O Senhor Jesus falou: quem falar contra o Espírito do homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas não foram ser julgadas por esses anciãos da CCB e das outras denominações também? Quantos não tiveram as suas vidas desnudadas diante desses homens corrompidos pelo poder e pela hipocrisia? E eles julgam, dizem ao povo o que fazer. Mas o Senhor Jesus já nos ensinava: não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Meu irmão, minha irmã, esse que vos fala aqui agora, fui levado numa reunião desses homens, a reunião dos anciãos mais antigos aqui do estado. Mas antes de eu ir, eu estava num culto
E lá na palavra, durante a palavra assim, eu vi que o Espírito Santo tomou aquele homem que falava e falou assim na palavra: não esteja preocupado com o que há de dizer, porque o Espírito Santo falará na tua boca. E eu fui tranquilo. Quando eu cheguei naquela reunião, conversando com aqueles anciãos, o Espírito Santo me tomou. E o que o Senhor me deu, eu falei. No final daquela reunião, o ancião mais velho se sentiu ofendido porque eu falei. Ele não admitia que o Espírito Santo falasse na minha boca. Ele falou: não, você não pode vir aqui e doutrinar os anciãos mais velhos. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs. Ele estava dizendo que, por eles serem mais velhos, que o Espírito Santo tinha que se submeter a eles, não poderia falar na boca de quem quisesse. Mas a palavra se cumpriu, o Espírito Santo falou na minha boca e eu falei tudo o que tinha que falar. Com a autoridade do Espírito Santo, eles não tiveram como rebater uma só palavra que o Espírito Santo deu de falar. O que eles puderam falar foi que eu, na minha condição de cooperador, não poderia chegar lá, mas não era eu, era o Espírito Santo. Mas eu não me submeti, meus irmãos, aos homens, porque ai daquele que se submete aos homens. E há muitos homens hoje que no cargo de cooperador, e alguns até de anciãos, estão se submetendo à vontade dos mais antigos e estão batendo nas ovelhas do Senhor, estão se submetendo ao erro, ao engano, à hipocrisia, e não estão falando a verdade. Estão todos condenados. E você que não tem ministério também, e que se submete à vontade desse ministério, mesmo sabendo que está tudo errado, mesmo o Espírito Santo falando dentro de você. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo me toma a falar, mas toma você também. Procura andar na comunhão com Deus. Procura andar na sinceridade. Procura andar como Jesus ensina você a andar. Para de ser carnal. Para de dar à tua carne tudo que ela quer. Tua carne quer roupa nova, você vai lá e compra. Tua carne quer um penteado da moda, você vai lá e dá. Tua carne quer um carro novo, você vai lá e dá. Tua carne quer ir para restaurantes, você leva. Para de dar vazão às suas carnalidades. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. E aí você aí no teu coração está dizendo: e o que é ouvir o Espírito Santo? É ouvir o que você, irmão Daniel, está falando? Não, o Espírito Santo está tendo misericórdia da tua alma, está me usando neste momento para te dar essa mensagem. Mas o Espírito Santo, ele quer falar dentro de você. Ele tem falado e você não tem dado ouvido. Você tem dado vazão aos desejos e necessidade carnal. Você está indo para o lugar onde haverá ranger de dentes. Você não faz ideia de como é esse lugar. O Senhor já permitiu que eu visse, que eu entendesse um pouquinho desse lugar. Como o Senhor também me deu a entender bastante de como é o outro lugar bendito. É o nome santo do Senhor. Porque aquele que está andando na sinceridade e já está ouvindo o Espírito Santo, esse tem um lugar maravilhoso. Santo é o Senhor. Que lugar maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Mas tem um lugar terrível também. Para de dar ouvido à sua carne. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer dentro do teu coração. E continuou. E aconteceu. Olha só, meu irmão, minha irmã. Olha como a palavra que o Senhor vem nos trazendo através do Espírito Santo é maravilhosa.
Muitos tiveram as suas vidas julgadas por esses homens, né? Esses homens se acham no direito de julgar. Não acham? Atrás do ancião. Aí o ancião cria aquele quartinho. Quantos não passaram por esses quartinhos? Foram julgados, tiveram suas liberdades na igreja tiradas. Muitos até cometeram atrocidade contra suas vidas, porque não suportaram, porque acreditavam tanto que esses homens são alguma coisa, e eles blasfemavam contra o Espírito Santo, porque acreditavam tanto que esses homens são alguma coisa, que quando esses homens tiraram a sua liberdade, eles atentaram contra a sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, se eles já andassem na verdade no Espírito Santo, o que esses homens falam ou deixam de fazer, eles não dariam o menor ouvido. Quando esses homens os chamassem para ir no quartinho, eles nem iriam, porque eles fazem aquilo que o Espírito Santo diz. Mas aqui o Senhor Jesus nos ensina. Jesus disse, um homem que estava na multidão disse a Jesus, Mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Olha só. Ele viu ali em Jesus muita autoridade. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo pode me dar muita autoridade no Espírito, mas o Senhor não me deu autoridade para julgar a tua causa, a tua vida pessoal. E olha como o Senhor nos ensina. Aquele homem viu em Jesus muita autoridade e falou, Mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança que nosso pai nos deixou. Jesus disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês, meu irmão, minha irmã? Está tudo aqui. Olha o Senhor dizendo, olha o Senhor mostrando a hipocrisia desses homens das igrejas, esses religiosos, esses anciãos. Olha como Cristo fala abertamente. Cristo, o Filho de Deus, o Filho. Nós também somos filhos. Mas nós sabemos de quem nós estamos falando. Aquele Filho especial que veio com a missão de nos trazer a verdade. E ele disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou repartir propriedade entre vocês? Meu irmão, minha irmã, se Jesus, o Cristo, ele não pegou sobre si a autoridade de julgar essas causas mundanas, por que esses homens se acham nesse direito? Só aí já diz tudo para você. O que o homem lá da igreja disse ou diz a respeito de você não tem sentido, não tem valor perante Deus. Entenda de uma vez por todas. Se o homem falou que você está condenado, a palavra dele é pior do que pó. A palavra dele é cinzas, porque ele já está condenado ao fogo. A palavra dele não tem valor. Se Jesus não tomou para si o direito de julgar essas causas, poderá o homem dizer para você o que é certo e errado? Que você perdeu a liberdade ou não perdeu? Meu irmão, minha irmã, não blasfeme o Espírito Santo desta forma. Dê valor ao que o Espírito Santo tem a dizer para você. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que vou fazer? Aí ele pensou, já sei, diz para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, come, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou?
Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Meu irmão, minha irmã, não seja como esses líderes religiosos. Todos eles juntam tesouros na terra. Todos eles fazem grandes negócios aqui na terra. Todos eles dão valor a quem tem muito dinheiro aqui na terra. Mas diante de Deus eles são pobres, eles não têm nada. Mas você não tem que ser assim. Não esteja preocupado com as coisas desta terra. Não junte tesouros nessa terra. Os tesouros são juntados para a tua carne. E aqui o Senhor está mostrando: a tua carne vai morrer. E outros ficarão com essas coisas. Se você pensar, mas aí meu filho fica com o que eu... Você vai dar uma condenação para o teu filho. Porque Jesus já mostrava: ai dos ricos, que não conseguirão entrar no reino dos céus. Você quer deixar essa condenação para tua filha? Para teu filho, tua filha? Deem riquezas aos teus filhos. Deem tesouros celestiais. Deem conhecimento divino. Aparte teus filhos do sistema religioso. Ligue ele diretamente a Deus através do Espírito Santo que está em cada um de nós, querendo falar com cada um de nós. Bendito é o nome santo do Senhor. E falavam, e Jesus continuou dizendo: pois é por isso que eu vos digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Vejam os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem depósitos. Mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupa com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam disso tudo. Meu irmão, minha irmã, Jesus falou: os pagãos deste mundo, os pagãos, aqueles que não têm ligação com Deus, que não amam a Deus, que não estão nem aí com Deus. Eles usam até o nome de Deus em vão. Mas o Senhor Jesus disse: os pagãos desse mundo é que fazem isso. Então olha quem anda fazendo esse tipo de coisa, acumulando tesouro. Quantas vezes você não entrou nesses templos acreditando que lá era a casa de Deus, enquanto que na Escritura estava lá, escondido de você: eu não habito em templo construído por mãos humanas. Quantas vezes você achou que esses homens estavam falando a verdade para você? E o Senhor Jesus hoje diz para você: eles são pagãos, porque eles acumulam tesouro. E o Senhor diz, fala: sai disso. Não tome ele como exemplo, não faça isso. O Senhor falou tudo aqui: não esteja preocupado. A sua preocupação, minha irmã, meu irmão, a irmã vai ter que cozinhar durante a semana, então a irmã, como uma boa administradora do seu lar, então tem essa leve preocupação. Eu preciso comprar as coisas para ter em casa, para poder fazer essa preocupação básica, tudo bem.
O irmão e a irmã têm que pagar suas contas, então tem que ter a responsabilidade, não é preocupação, a responsabilidade com o seu trabalho, né? Mas que não seja excessiva. O Senhor diz, nós só precisamos do básico. O básico para viver, para sobreviver dignamente. Está difícil. Está difícil, o mundo está entrando num tempo muito estranho. Não vamos falar de política aqui. Mas nós só precisamos do básico. Mas a nossa preocupação principal, elas têm que estar voltada para o que é importante, para o que é eterno, que é a nossa alma. Estejamos preocupados em estar todo dia em contato com Deus, em comunhão com Deus, que a nossa mente possa ser muito mais ocupada com a comunhão com o céu. Não com igreja, sistema religioso, compromissos de igreja. Isso não. Use esse tempo, às vezes, uma sua responsabilidade com a tua família, com a tua casa. Mas a tua preocupação maior é estar ligado em Deus através do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, e o Senhor continuou dizendo, vendam tudo que vocês têm. Não. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Como vem, meu irmão, minha irmã, na exortação dessa palavra pelo Espírito Santo, eu já estava até antecipando o que está escrito aqui. E está escrito aqui, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus. E Deus lhes dará todas estas coisas. Confia, meu irmão, minha irmã. Jesus continuou, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Ouça, meu irmão, minha irmã, ouça o que o Filho disse. E o Espírito Santo nos faz lembrar hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida que é o Espírito Santo do Senhor, que hoje tomou o irmão Daniel e está tomando você para ouvir esse vídeo até aqui. Já está dando 37 minutos, eu não estou contando o tempo. Eu estou falando aquilo que o Senhor manda dizer. Como? Através do Espírito Santo. Ele vai tomando e a gente vai falando. Eu parei meus compromissos da carne, do dia a dia. Estão lá esperando por mim, mas eles podem esperar. O que não pode esperar é as nossas almas com a sede que ela tem da palavra do Senhor. E o Espírito Santo diz, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem o prazer em dar o reino a vocês. Glória a Deus. Vendam tudo que vocês têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estraguem e guarde as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá o ladrão não pode roubá-las e as traças não podem destruí-las. Meu irmão, as traças ficam aí destruindo as roupas, os cupins destroem os móveis, as ferrugens destroem tudo. Tudo tem corrosão, tudo tem destruição. Nosso corpo de carne aí vai perecendo dia a dia. E você está acumulando tesouro? Está preocupado se tem ladrão que vai roubar teu carro, tua casa? Às vezes você se preocupa demais porque você tem carro demais, casa demais. Se você não tiver o que eles roubar, o que eles vão roubar de você? Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter preocupação que ninguém roube o nosso tesouro, que ninguém roube a nossa coroa, que ninguém nos leve para o caminho do engano e da perdição, essas falsas religiões que nos afastam de Deus, que tira a nossa intimidade com o Senhor, que nos faz dependentes de homens. Eu vou na igreja para ouvir o que Deus tem. Deus quer falar com você diretamente, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo fala com você aí no teu coração. Presta mais atenção. Para ouvir o que o Espírito tem a dizer dentro de você. Glória a Deus. E Jesus ainda disse, pois onde estiverem as suas riquezas,
aí estará o coração de vocês. Procurem ver aonde é que está o teu coração. Aonde é que está a tua riqueza. E Jesus ainda disse, fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Meu irmão, minha irmã, isso é o que Cristo falou. Fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, a roupa bem presa com o cinto, e conserve as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperem pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate a porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que eles se sentem à mesa e eles mesmos servirá. Meu irmão, minha irmã, eu sinto que é hora de parar de pregar esta palavra. No meu coração já está a mensagem do Espírito Santo. Encerra aqui. Só termino dizendo, esteja preparado, com as vestes espirituais preparadas e com o cinto, que é a segurança de que ninguém vai te tirar essas vestes. Esteja com a lâmpada acesa, porque a qualquer momento o nosso Senhor vem para nos chamar para o reino do céu. Estejamos preparados, meu irmão, minha irmã. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Ouça. E ele está batendo a porta dentro do teu ser. Tu és o templo e morada do Espírito Santo. E é aí que o Espírito Santo vai falar. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso verdadeiro Deus. Amém.